está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, e hoje a gente vai falar de novo de livro. Sim, eu dei uma pausa pra fazer review de Vanguard, mas agora eu vou voltar a falar de livro porque teve mais um livro que eu li recentemente, na verdade reli, e eu gostaria de abordar aqui, né? Hoje eu tô falando aí que eu vou falar... Hoje eu vou falar com vocês aí um pouco referente ao livro Os 13 Porquê, do Jay Asher, que em 2017 ganhou uma série, né, que foi a primeira temporada. Posteriormente, se não for lembrar, ano passado ganhou a segunda temporada desnecessária. E eu vou falar aí pra vocês mais especificamente do livro, tá? O livro que foi lançado em 2009 aqui no Brasil pela editora Ática. É um livro que ele tem 256 páginas, tá? E ele conta a história, como todo mundo já sabe, do menino Clay, que um belo dia chega em casa, tem uma caixa de fita cassete, né? Uma caixa com 13, com 7 fitas. E nessas fitas ele tem todo um relato de suicídio de uma das meninas da escola, que é a Hannah, né? A Hannah, ela narra ao longo dessas 256 páginas ela vai relatando pro Clay, através das fitas, os motivos que levaram ela a se matar. Vamos aos pontos, né, que eu já quero começar esse comentando falando que o livro é melhor que a série. Primeiro momento, eu volto a dizer, é um livro infanto-juvenil, galera. É um livro para adolescentes, né? Então, assim, velho paia que nem eu, tipo, com 25 anos nas costas, se for ler com a cabeça de velho paia, não vai conseguir curtir o livro, não vai conseguir realmente aproveitar. Talvez agregue um pouco na mensagem, mas ele não tem aquele negócio que você vai realmente conseguir absorver aquilo como um jovem. Porque tem muita coisa que ela fala que na nossa cabeça, assim, de pessoal já com 20 anos, se você já passou dos 18, muito provavelmente vai ter coisa que você vai olhar e falar, mano, é besteira. Mas são besteiras que elas geram um motivo muito maior, porque ela é uma personagem que ela tá totalmente destruída, e quanto mais você vai lendo aquele livro, mais você vai percebendo isso, mais você vai tendo a visão do Clay, que ele entende que aquilo ali foram motivos que em alguns casos foram extremamente ok, mas assim, ela consegue passar pra você que realmente ela tava num momento assim que pra ela tava tudo ok, do nada as coisas começaram a ficar ruim, e até uma mini agulha ali caía ali e virava um monte de pedra, entendeu? Uma mini agulha ali formava uma avalanche, e tudo até culminar no momento em que ela se mata, né? Porque assim, não é spoiler, você já começa o livro sabendo. Se você viu a série, por exemplo, que N pontos assim, eu tenho discordâncias hoje em dia da série, você consegue perceber que assim, ela é uma série muito boa, tá? Ela consegue dar uma narrativa de um jeito, só que aquilo ali tudo é uma coisa que não é muito voltada pro público em questão, mesmo que eles digam que não é tão voltada pro público em questão, que seria o público mais jovem, né? Porque assim, de certa forma eu diria que o livro ele serve como uma conscientização pro jovem que assim, às vezes o que você faz, você acha que não vai impactar na vida da pessoa, mas impacta. Às vezes o fato de você querer ajudar, mas você não saber muito bem como você pode ajudar, pode não ser muito legal, porque depois você vai ser culpado daquilo. São mensagens básicas que às vezes o livro que ele quer passar e de certa forma ele não é tão inefetivo. Ele consegue ter efetividade de te passar aquela informação, de passar naquele ponto de vista, em especial no próprio protagonista, porque no livro, né, vou mencionar mais o livro. No livro, Clay, ele ouve as fitas uma madrugada inteira. Ele começa na tarde, quando ele chega da escola, e vai até o outro dia de manhã ouvindo as fitas. Então você consegue ter aquela noção de que ele não tem aquela interação muito grande com os outros envolvidos nas fitas, com exceção do Marcos, que ele encontra em determinado momento, e assim, é basicamente isso. Você consegue ver que ele não fica perguntando o que acontece, onde tá minha fita. Não, ele vai ouvindo porque ele realmente quer tentar entender o que aconteceu. Ele quer tentar compreender, porque ele entendia em dados momentos, ele deixa claro que ele entendia que a Hannah não tava 100%, mas ele não tinha compreensão do que tava acontecendo, ele não tinha compreensão do que ele podia fazer pra ajudar. Então assim, em muitos momentos você vai percebendo que ele vai se sentindo culpado porque ele queria estar perto, só que ele não conseguia, entendeu? Ele queria falar que ela era uma pessoa importante na vida dele, só que ele não conseguia. E isso destruiu ele muito, né? É um livro que ele mostra basicamente os efeitos que as nossas ações têm na vida de outra pessoa. Por mais que eu saiba que tem gente que discorda, que teve um momento X que, sei lá, foi um pouco exagero dela. Mas quando você pega pra sentar e fazer uma análise fria daquilo, você percebe que até aquele momento que não tinha tanta importância, e tem alguns assim que hei de convir que não tem, né, necessariamente esse peso tão grande,
Só que eram pequenas pinceladas em um quadro que já tava um quadro de bosta, entendeu? Você tem uma pessoa que ela tá tendo N problemas, os pais por N fatores não são tão presentes na vida dela, as pessoas, os locais que ela achava que era refúgio na vida dela não era, e aí você vai vendo esses pequenos pontos sendo pincelados de uma forma que chega num final que é o culminado, que é bem interessante também a forma como ele deixa claro, ele nunca fala assim, aconteceu assim, ele nunca descreve com simples, ele sempre diz que sim, o pessoal descobriu, mas ele sempre diz que começou com os rumores de que viu saindo ambulância, que não teve um funeral e que posteriormente foi quando eles descobriram que foi comprimido, mas assim, é sempre dizendo assim, que o pessoal descobriu e que começou por rumores. Então assim, nunca é um negócio que você olha e fala, nossa, isso... Então assim, ninguém tem que inventar muito, ninguém tenta fazer que nem na série, que é fazer um suicídio que tipo, é pesado, visualmente falando, e pra muitas pessoas até serve como gatilho. E é um livro que até a forma como ele termina é bem mais interessante, porque basicamente ao longo do livro você percebe em um determinado momento que tem outra pessoa que tá passando às vezes pelo mesmo problema que a Hannah, tipo, de estar se isolando de todo mundo e que talvez vá vir fato. E no último momento, o nosso protagonista, ele tem um lampejo de que, tipo, eu não fiz por uma, mas eu posso fazer pela outra. E isso que é legal, porque você consegue ter uma noção que, assim, não vou entrar no mérito de suicídios, etc, porque eu acho, assim, que é uma conversa que as pessoas, elas não têm a possibilidade de se abrir muitas das vezes, que elas não querem, que às vezes elas não sentem essa segurança, essa confiança. Mas assim, ele é um livro que ele ajuda muito a expandir um pouco essa ideia da conversa, porque, quando as pessoas não tão mal, às vezes até você tá ouvindo isso e não tá muito legal, fala, poxa, eu já pensei nessa possibilidade. Eu falei isso no Cast das Vantagens de Ser Invisível, tá aqui embaixo também o link. Se você tiver alguém com quem conversar e que realmente, ou posso só te ouvir, porque às vezes a gente sabe, conselho dado de forma errada não vai ajudar, vai piorar a situação. A maior prova disso é a última fita da Hannah, porque ela mostra isso, tipo, ela vai falar com o conselheiro dá um conselho bosta, que é o que serve de gatilho final pra ela falar, ok, já deu dessa merda. Então assim, eu creio que todo mundo já leu esse livro, né, especialmente depois do boom da série. Se você ainda não leu, tem uma edição mais recente que a Atica lançou com a capa da série. Ela lançou essa capa em 2017, o primeiro com a capa normal, que eu acho mais bonita, e provavelmente a capa que está estampando esse episódio, ela é a capa mais tranquila, assim, a capa mais bonita, que eu gosto mais. Mas assim, voltando pro sério, se você é uma pessoa que fala, poxa, Paulo, eu não tô legal, eu tô meio chateada e eu não tenho muitas vezes com quem desabafar, eu também vou fazer serviço de utilidade pública e vou deixar aqui embaixo o número do CVV. Dá uma ligada lá, às vezes você conversar com uma pessoa que ela tá pronta, se você tem um psicólogo te acompanhando, conversa com ele, entendeu? Eu não falei isso no que é vontade de ser invisível, eu falei muito dessa parte de você ter alguém com quem se abrir, um amigo, às vezes a família, mas a gente sabe, a vida ultimamente é uma loucura, às vezes a gente não tem com quem conversar, às vezes um amigo que a gente quer conversar, às vezes não tá disponível naquele momento. Então se você tiver alguém, não tiver alguém com quem conversar, o número do CVV tá aqui embaixo, não deixa de ligar lá, entendeu? Às vezes a melhor decisão que você tem a fazer não é tirar a sua vida, é procurar alguma ajuda, é ligar lá, entendeu? Que o CVV, pra quem não sabe, é o Centro de Valorização à Vida. Na época da série deu um up muito grande de ligações lá, assim como também serviu de certo gatilho, mas assim, vamos falar as coisas boas. Deu um up muito grande de ligação no CVV, que é um pessoal que tá lá pra te ouvir, tá realmente lá pra te dar um apoio. Mas assim, galera, não deixa de dar essa ligada, né? Se você não estiver passando por um momento ruim. Se você falar, putz, às vezes eu não quero me identificar, mas eu quero alguém pra pelo menos ouvir minha história. Sei lá, se você tem um amigo de confiança real, conversa com ele. Às vezes você também ter alguém pra te ouvir é bacana. Se você tiver procure uma ajuda de um especialista, né? Não vá confiando em 500 mil pessoas pra contar a sua história. Às vezes é uma história triste do cacete, você tá lá contando uma pessoa e a pessoa tá nem aí pra você, vai te dar um conselho bosta. Então assim, procura também ajuda sempre de um especialista, que é legal, tá? Esse cast ficou um pouco grande, eu fui falar do livro assim, comecei a falar um pouco dessa questão de suicídio, porque eu acho que é válido, porque é isso que o livro fala. A Hannah, ela
teve N momentos que ela mostrou, eu quero sair daqui. Até na própria fita do Clay, né, voltando pro livro, até na própria fita do Clay ela fala, eu vi em você uma possibilidade, mas aí eu lembrei de tudo que aconteceu antes e eu fiquei com medo. Naquele momento que eu fiquei com medo, eu mandei você sair. Porque eu não queria te envolver no meu problema. Entendeu? E às vezes eu tô ouvindo falar esses momentos assim do livro e você tá percebendo que, putz, o que ele falou ali há 1 minuto atrás do CVV tal, e eu tenho um amigo, às vezes eu tenho. Então, cara, não deixa, porque assim, o livro inteiro mostra que a Hannah, ela queria não ser aquilo, só que o mundo é uma bosta tão gigantesca que levou ela aqui. Tá, óbvio que sim, mencionando algumas diferenças bem básicas. A forma como ela morre no livro é bem menos agressiva, vamos colocar assim, né? Porque, né, uma diferença é você se matar com comprimidos, que não é legal. Outra diferença é você mostrar numa televisão, num seriado juvenil, a menina cortando os 2 pulsos, né? Vamos lá, né? Tem os seus exageros. Mas é aquilo, galera. Falei galera. Basicamente, essa é a noção que eu tenho pra dar pra vocês, assim, em frente ao livro. Como eu reli ele recentemente, né? A primeira vez que eu li ele foi em 2014, reli recentemente, mas precisamente nesse final de semana. E o que eu posso dizer é que a mensagem pra mim ainda tá muito fresca. A noção que o Jay tem de passar pra você, assim, o sofrimento do menino, de quem tá ouvindo a fita, é muito interessante. Não é um negócio agressivo que você fica, nossa, o cara não, mas você entende que realmente o cara não tá legal, o cara, ele tá ouvindo aquilo, ele tá, o que eu fiz de errado? Então, assim, é um livro que realmente, ele é embasado, bem legal, eu recomendo, né? Recomendo, assim, se você for um jovem, né? Se você é jovem da manhã velha será, mas assim, se você quer ler algo mais juvenil, porque assim, isso não é um livro adulto, ele não é um livro que tem a intenção de chegar e fazer um debate profundo sobre o tema. Ele dá uma pincelada muito longa, assim, pra mostrar os porquês, né, daquilo. E você vai juntando as peças, você vai vendo que, no fim das contas, tudo meio que culmina mesmo por um problema maior, né? A gente sabe disso, quem vive no dia a dia sabe que o negócio é agressivo às vezes. Cada dia mais, a gente tem uma sociedade que ela pressiona muito o ser humano. E aí você vai vendo as bolas de neve, suicídios por aí. Enquanto fiz esse podcast, provavelmente pode ter ocorrido, porque a gente sabe que a taxa de suicídio ela é muito grande. Tem pesquisas que indicam isso, né? Tem locais que têm taxas imensas. Então, assim, ele é um livro que ele ajuda você a ter pelo menos essa noção de, putz, às vezes você olha e fala, que nem na época da série, eu sou igual a Hannah, mas às vezes você é um dos porquês, cara. Às vezes você é um desses babacas que zoa na vida de alguém. Às vezes você é um Clay que tá ali, você poderia ajudar, mas por N fatores na vida acaba não combinando de você poder ajudar. Então, assim, se você é alguém que pode não ser um porquê na vida de uma pessoa em menor ou maior escala, não seja, entendeu? Não tente não ser, né? Se você é uma pessoa que precisa de ajuda, como eu disse, procura alguém de confiança, procura ajuda de um especialista de preferência. E acima de tudo, se você falar, nesse momento eu tô ouvindo isso e tô com a cabeça nesse pensamento maligno, obscuro, CVV, o número tá aqui embaixo. Eu vou fazer esse serviço público, vou ver se tem um site, se tiver um site vai estar o site, vai estar o número do CVV para você ligar. Não deixa esse tipo de coisa acontecer, porque a gente sabe, eu sou uma pessoa muito pró-vida nesse ponto. Uma pessoa que se mata, ela tem os motivos dela, né? Mas a gente pode ajudar ela a viver cada dia mais, até melhor, tá? Então fica aí, desde já esse meu apelo, se você estiver precisando de ajuda. Eu não vou falar pra você consultar comigo, porque o máximo que eu vou fazer é ouvir, porque eu não sou bom em conselhos, não sou uma pessoa especialista nisso. Mas assim, tem um número. Se você tiver alguém de confiança, que você olha e fala, esse meu amigo, eu confio pra caramba pra conversar, ele sabe um pouco dos meus problemas, ele é uma pessoa que me ouve e tal, também mantenha perto. Sempre tenha perto pessoas que te fazem bem, tá? A família também é essencial, tua família é uma família presente, sempre é essencial. Ajuda de um especialista. E se você nesse momento estiver ouvindo isso, estiver, Paulo, minha cabeça tá mil aqui, tá acontecendo problema, minha vida tá uma bosta, CVV, liga no CVV que o pessoal lá também é treinado pra ajudar, tá bom? Assim, gente, eu falei pra cacete, falei mais de CVV, etc, do que do próprio livro, mas dei uma pincelada aqui geral no livro pra também englobar esse ponto. Mas assim, se você quer agregar nesse ponto, comentar alguma coisa, aí embaixo tá o e-mail, tá as redes sociais, não deixa de seguir no Facebook, Twitter, Instagram. Eu vou até mesmo fazer algumas coisas relacionadas ao livro mesmo, futuramente da série, porque eu quero chegar à série.
A primeira temporada, entanto, a segunda que eu não verei, que pra mim ela não existe, muito provavelmente. Mas deixa, gente, desde o comentário, manda seu e-mail se você quiser também, você não é obrigado a nada. O e-mail tá aqui embaixo, as redes sociais estão aqui embaixo, minha rede social, assim como o meu Scooby, que é da onde você também consegue achar o livro lá, tanto as duas versões você acha lá. Então, gente, tem todos os meios de contato, se você tiver algum problema, tá o número do CVB aqui embaixo, então toda essa utilidade pública e assim como os comentários de uma forma geral, tá? Então é isso, gente, um abraço e fomos!